A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa aula preparatória aos professores da classe Maravilhas de Sião, aqui da Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Nossos pastores presidentes é o pastor Alessandro Malafaia e a pastora Aline Malafaia. Nosso superintendente, ministro de Educação Cristã, é o querido irmão evangelista Leonardo Souza. E eu sou o presbítero Nilson e estou com a missão de hoje lhes trazer aqui uma aula, um resumo para a aula dos professores da Escola Bíblica Dominical. Nosso trimestre é o segundo trimestre de 2025. Nós estamos estudando a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, cujo tema desse trimestre é Mordomia Cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. A nossa revista é da editora Betel. Nós estamos falando ao longo desse trimestre sobre a mordomia cristã. E a mordomia cristã é um princípio bíblico que identifica Deus como o principal criador, Senhor e dono de tudo que existe na terra. As Sagradas Escrituras nos mostram no livro de Lucas 16:9 a parábola do mordomo infiel. Nós devemos ser mordomos fiéis ao Senhor em todas as coisas. Tudo aquilo quanto Deus colocou nas nossas mãos, ele deve ser administrado com sabedoria, com equidade, justiça e com amor, sempre procurando obedecer aos princípios estabelecidos por Deus. Em Gênesis 24, verso 2, também encontramos um outro exemplo de um mordomo, mas um mordomo fiel, que era o servo Eliezer, servo de Abraão, o qual tinha sob sua tutela e responsabilidade todas as coisas pertencentes ao seu senhor. E ele é um tipo de mordomos, né, uma pessoa realmente eficiente naquilo que fazia e fazia com fidelidade ao seu senhor. Também encontramos em Gênesis capítulo 39, versículo 4 ao 6, né, um trecho de um texto que narra um outro mordomo chamado José. Nós sabemos que José ele foi vendido por seus irmãos, foi parar no Egito, mas ele era um homem fiel ao Senhor em todas as coisas. Ele foi acabar numa prisão determinada por Potifar, que era o seu senhor, foi vendido como escravo. Potifar o comprou e Potifar viu que nele havia um espírito excelente, havia a presença do Espírito Santo de Deus, pois José era um homem primeiramente temente ao Senhor, obediente ao seu Senhor, Senhor de todas as coisas, o dono de tudo, Deus. Então Potifar percebeu que nele havia algo diferente e colocou-o com a responsabilidade de administrar sua casa, seus bens e tudo mais quanto ele tinha. Vemos posteriormente que José também, por causa da sua fidelidade, da presença do Espírito Santo de Deus em sua vida, ele torna-se governador do Egito. Então, quando nós somos fiéis, Deus sempre nos abençoa. A Bíblia nos recomenda e nos ordena a sermos fiéis no pouco. Deus vai nos colocar no muito. Se você for fiel no pouco, Deus vai colocar você para administrar muito. Agora, se você não tiver capacidade de administrar o pouco, você também não terá capacidade para administrar o muito. Então, seja fiel no pouco e Deus vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero ressaltar também este exemplo de José, que, embora tenha ido para a prisão, quando tornou-se governador, ele não pôs em seu coração um espírito de vingança para retribuir segundo aquilo que ele tinha recebido. Todo o bem que ele fez à casa de Potifar não foi recompensado pelo homem, mas por Deus. E José sabia disso, e após sua ascensão no governo do Egito, ele não procurou vingar-se de Potifar, que lhe tinha causado tamanha injustiça, sem contar os seus irmãos que o havia vendido. Mas quando ele os reencontrou, ele reconheceu que todas as coisas cooperaram para o bem daqueles que Deus queria preservar em vida, não só da sua família, mas também de todas aquelas populações do próprio Egito e das populações que viviam nas cidades circunvizinhas.
Deus usa os seus servos para abençoar a sua casa, a sua família, os seus vizinhos, as pessoas no seu trabalho, aonde ele convive. Nós somos mordomos dos céus e estamos aqui com essa responsabilidade de administrar as coisas do Senhor. O tema da nossa lição de hoje, que vai ao ar no dia 4 de maio, é a lição de número 5, compaixão, atitude de quem ama a Deus. Nosso texto áureo se encontra aqui na nossa revista, né? Nosso texto áureo e a nossa verdade aplicada é, na verdade, uma síntese da nossa lição, de tudo quanto nós vamos estudar nesta revista hoje. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Então, quando nós fazemos o bem, quando nós administramos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né, aquele que está necessitado, Deus nos recompensa. A nossa recompensa vem do Senhor. A verdade aplicada: o autêntico discípulo de Cristo tem consciência de que foi chamado para abençoar e fazer o bem, movido pelo amor a Deus e ao próximo. Lembre-se de José. José, ele tinha consciência de que ele passou por aquela prisão, foi vendido, depois, né, tornou-se escravo, foi para a prisão, e ele sabia que tudo isso era um preparo de Deus na vida dele para que outros povos fossem abençoados. Imagine se José não se submetesse àquela preparação, aquele momento que foi de prova, muita prova, um grande deserto, mas ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Então, da mesma forma, nós devemos sempre estarmos conscientes que o nosso Deus, ele está no controle de todas as coisas e, por fim, tudo cooperará para o nosso bem. Louvado seja o nome do nosso Deus. Objetivos da nossa lição. Os objetivos da lição desta semana é que nossos alunos, ao final das nossas aulas, eles possam reconhecer a importância da benevolência. Nós vamos ver também o que é ser benevolente. Ao longo desta lição, nós vamos estar aprendendo de forma tal que, ao final, nossos alunos possam ressaltar que socorrer o próximo é um princípio do amor cristão. Então, socorrer, fazer o bem, ajudar o necessitado é um princípio que norteia a vida do cristão, que norteia a nossa vida. Outro objetivo é que nós, ao final da lição, possamos saber que a compaixão atrai as bênçãos de Deus. Deus se agrada quando nós somos, quando temos compaixão, quando nós temos empatia pelo nosso próximo. O esboço da nossa lição, nós vamos resumir aqui em 3 tópicos. Primeiro, a benevolência de Deus. Segundo, abençoando para ser abençoado. E em terceiro, auxiliando o próximo. Nosso tópico 1, a benevolência de Deus, ou seja, a bondade de Deus. Devemos amparar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É aquele que está próximo de nós, que está por perto e ele está necessitando. Então, o nosso próximo poderá ser qualquer pessoa que estiver necessitada, seja conhecida ou não, seja um estranho, podendo ser até mesmo o nosso inimigo. Quando ele precisar de ajuda, a Bíblia fala que nós devemos ajudar. Deus socorre os necessitados que clamam a ele. Salmo 34, verso de número 6. O ter compaixão do pobre e necessitado é uma atitude que agrada ao Senhor. No mundo, o sistema busca honrar aqueles que têm riqueza, que têm poder, status. Porém, Deus se agrada de quem honra aos pobres. Por quê? Porque este não tem como retribuir. E quem é que nos retribui? É o Senhor. A nossa recompensa vem do Senhor. O mundo, meus irmãos, eles procuram sempre dar a quem lhe possa retornar. As pessoas buscam sempre um interesse, dar com a mão, mas querendo de volta com a outra. Mas não é assim na vida do cristão. Nós devemos dar, abençoar, ajudar e sem esperar receber nada de volta destas pessoas. A nossa recompensa, ela vem do Senhor. É Deus quem nos retribui. Louvado seja o nome do nosso Senhor.
Tópico 1.1. Deus abençoa o abençoador. É magnífico isso. É uma lei da semeadura. É a lei da semeadura. Você planta a tua semente e Deus faz ela brotar, frutificar e dar muitos frutos na tua vida. De forma que uma semente, quando ela é plantada, ela é apenas uma semente, algo aparentemente insignificante. Mas a partir desta semente que vem a germinar, vem a crescer, vem a florir, né? E ela venha também a dar muitos frutos na nossa vida. Então, aquilo que a gente põe nas mãos do Senhor, Deus multiplica. Então, a palavra de Deus nos ensina que devemos fazer o bem sem interesse. É o Senhor quem nos retribui. Abençoar o próximo é uma prática de quem ama a Deus. Quem não ama a Deus, não ama o seu próximo. Quem não ama o seu próximo, não ama a Deus. Se nós não demonstramos amor por aquele que nós estamos vendo, convivendo, estamos vendo com os nossos olhos, imagina o Senhor, que nós não podemos ver com os nossos olhos. Podemos sentir a sua presença, ouvirmos a sua voz, mas nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Então, com os nossos olhos, que são a candeia do nosso corpo, a gente consegue enxergar o mundo à nossa volta. E Deus coloca pessoas à nossa volta para que nós possamos ajudá-los a crescer, a vencer as suas barreiras, suas dificuldades. Então, o nosso próximo, ele está ali para que nós possamos lhe estender a nossa mão. Muitas das vezes nós seremos o próximo de alguém também, vamos precisar de ajuda, porque ninguém é tão rico ou tão abastado que não precise nunca de outra pessoa para lhe ajudar. Então nós vamos estar precisando também. E certamente o Senhor vai nos fazer ser abençoado, porque quando nós estendemos a nossa mão, o Senhor cuida de nós, porque a nossa recompensa vem do dono de todas as coisas, o Senhor, o Criador de tudo. A Bíblia diz lá no livro de Êxodo, capítulo 6, verso 3, Deus chama Moisés e fala assim com ele: e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. O que quer dizer isso? É que Deus apareceu, né, aos patriarcas como sendo um Deus que podia fazer todas as coisas. Quando Deus promete que iria lhes dar uma terra que manava leite e mel, que iria desterrar aqueles habitantes, é porque à vista dos patriarcas, Deus tinha poder suficiente para fazer isso. Mas só que Deus vai muito mais além, porque Deus fala assim: e pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Isso queria dizer, e quer dizer, que Deus é o dono soberano de todas as coisas. Aquelas terras, Deus não tinha só poder para tirar da mão de um e colocar na mão do outro. Deus tinha poder para dar, porque era de Deus. Então a terra e os habitantes que habitavam ali era de Deus. O sol, o mar, a lua, as estrelas, todos os vegetais, todos os seres vivos, todos os seres do campo, tudo que existe no universo, tudo que você possa pensar, visível e invisível, perto ou distante, inimaginável, pertence a Ele, porque Ele é o dono de todas as coisas, sem exceção. Então, nosso Deus, ele é tão poderoso que tudo está nas mãos dele e ele não deixa nada sem o seu controle. Tópico 1.2. Socorrendo o aflito. Benevolência é a qualidade de quem demonstra afeto e estima pelo outro. Então, a benevolência é quando nós consideramos a outra pessoa. Nós, às vezes, nos colocamos, né, até no lugar da outra pessoa, que é a empatia, para abençoar aquela pessoa, para sentir o que aquela pessoa está sentindo. Então, essa característica de fazer o bem, de ser bondoso, ser benevolente, é uma característica que deve estar presente nas nossas vidas. E em Provérbios 11:25, nos diz assim: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ou seja, o que abençoar também será abençoado. Então nós devemos ser bons, porque o nosso Deus, ele é bom. Aleluias. Nossa primeira palavra-chave da lição de hoje, meus irmãos, é a palavra compaixão. Compaixão que nós devemos ter um pelos outros, por aqueles que precisa. A compaixão deve morar no
nosso coração, assim como Jesus teve compaixão de nós, nós devemos ter compaixão um dos outros. Lembrando aos irmãos que na nossa escola bíblica dominical, logo na entrada da nossa igreja, do nosso templo, sempre temos ali toda semana nossos secretários, aguardando ali os professores que lhes darão a presença e lhes apresentarão as 3 palavras-chave fornecidas nas nossas lições. Tópico 1.3. Deus não se esquece dos que socorrem o próximo. Deus não se esquece. Deus não se esquece de nada, né? Mas quando nós socorremos o nosso próximo, quando nós ajudamos, Deus tem um compromisso em nos ajudar. Ele não se esquece de nós. E quando nós fazemos a um dos servos do Senhor, é como se estivéssemos fazendo ao próprio Senhor. Jesus nos falou isso em sua palavra. No Salmo de número 9, versículo 18, diz que Deus não esquece dos que necessitam de socorro. Deus está sempre olhando. Quando o aflito clama, o Senhor corre em socorrê-lo. Ele está sempre pronto em socorrer. E Deus não olha para as nossas fraquezas, mas quando nós clamamos com o coração contrito, e isso vale para todos, Deus ele atende ao nosso clamor. Então a Bíblia diz que é um coração contrito, Deus não rejeitará. Em Hebreus 6, verso de 10, lemos que Deus não é injusto e que não se esquece do trabalho e do amor de quem socorre os santos. Então, tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, às vezes as pessoas não te reconhecem, não são gratas, né? Elas não correspondem àquilo que você fez e elas nem são capazes de dizer obrigado. Mas não se preocupe com isso, porque a tua recompensa não vem de homem. O nosso galardão não vem da terra, mas vem dos céus. Então, Deus, que é o dono de todas as coisas, não se esquece e Ele vai te abençoar. Ele já está te abençoando e vai continuar a te abençoar. Lembro-me de uma passagem em que um dos discípulos de Jesus fala assim: mestre, e nós que deixamos tudo por amor a ti, o que nós vamos receber em troca? Aí Jesus fala: aqui na terra, 100 vezes mais, e na vida vindoura, a vida é eterna. Então aqui na terra nós já somos muito, 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 muito abençoados. Lembra-se, meu amado, de onde você saiu e de onde você está agora. Lembra quem você foi. Lembra quem você é agora. Lembra-se que no passado você tinha tristeza, tinha um vazio, não tinha alegria. Hoje você tem uma família enorme, inumerável, não só aqui no estado do Rio de Janeiro, na sua igreja, mas em todos os cantos da terra onde você for, você encontra um povo, né, que tem a marca do sangue do Cordeiro. E além disso, nós vamos receber nos céus a vida eterna. Lembre-se disso, que nós vamos ter mansão celestial, nós vamos morar num lugar onde não há choro, não há tristeza, não há dor, não há enterro, não há morte, não há preocupações, porque o nosso Deus vai estar ali cuidando de cada um de nós nos mínimos detalhes. Então, além de recebermos as bênçãos do Senhor aqui na terra, também receberemos nos céus. Então, a semente que nós plantamos, ela germina e dá muitos, muitos, muitos frutos. E quando ajudamos nosso próximo, estamos semeando em Deus. Lembre-se que semear é um ato de amor, ajudar é um ato de amor. E quando ajudamos, nós estamos semeando para sermos abençoados em nome de Jesus. Vamos ao tópico 2. Abençoando para ser abençoado. Fazer o bem somente aos que podem nos retribuir não é agradável ao Senhor. Devemos sempre fazer o bem e sem olhar a quem. Isto é, até mesmo aos nossos inimigos. Porque muitas vezes aquele que nos persegue, Deus vem a colocá-los numa situação que eles precisam de nós. E esta não é a hora de nós nos vingarmos, de retribuirmos segundo aquilo que eles nos fizeram. Mas é a hora de nós pagarmos com o bem, com o amor, porque através de nós eles vão ver Deus. Lembre-se, meus queridos irmãos, que nós éramos pecadores, desprezíveis, nós estávamos condenados a irmos para o lago de fogo e enxofre, juntamente com o diabo e seus anjos, porque nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas não da graça, porque a graça do Senhor veio e superabundou sobre todos nós. Então Deus nos tinha como inimigos, mas nós reconhecemos que
que nós não tínhamos condições de ser salvos, e ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Éramos inimigos, mesmo assim ele nos fez o bem, mesmo assim ele nos alcançou com a sua misericórdia e nos salvou. Então isso quer dizer que nós também devemos fazer o bem até mesmo aos nossos inimigos. A Bíblia fala que se nós só abençoarmos ou bendizermos aqueles que nos abençoam, que nos bendizem, que nos fazem o bem, se nós formos fiéis somente aos patrões que são bons, então isso não há mérito nenhum, porque todo mundo faz isso. No mundo, o ímpio faz isso, o infiel faz isso. Mas nós devemos ser fiéis até mesmo àquele que não é um bom patrão, um bom empregador, uma pessoa que nos faz o bem, até mesmo aos nossos inimigos, nós devemos fazer bem. E Deus se agrada aí disso. Então, essas nossas atitudes de fazer o bem, de ajudar o próximo e até mesmo ao nosso inimigo, isso é uma atitude que honra a Deus. E por isso Deus se agrada de nós e é Ele que nos dá a nossa recompensa. Tópico 2.1. Abençoar o outro é assemelhar-se a Cristo. Na terra, irmãos, nós somos o retrato de Cristo. Nós somos chamados cristãos porque nós representamos Ele. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, quando o mundo olha em nós, ele deve olhar e ver um pequeno Cristo, porque nós representamos com fidelidade o nosso Cristo. Então, isso nos torna mais parecido com o Mestre, quando nós abençoamos o nosso próximo. Que nosso Mestre nos abençoou sem que pudéssemos lhe pagar nada. Lembre-se, nós não podíamos pagar nada. Você já ouviu Deus te falar alguma vez assim? Você sabe o preço que eu paguei? Você sabe o preço que eu paguei? Então nós devemos olhar as outras pessoas e sempre lembrar dessa frase que Jesus falou. Um dia falou comigo, você sabe o preço que eu paguei? Nós não sabemos, né, irmãos? Então nós devemos considerar que cada alma é preciosíssima para o Senhor. Ele pagou um preço alto. Como mordomos, devemos administrar o amor de Deus, devemos administrar a palavra de Deus, devemos pregar, ensinar, evangelizar, porque é uma pedra preciosa. Meus amados irmãos, olhe para cada alma como vendo uma pepita, ainda na sua forma bruta, suja, imperfeita, cheia de impurezas, mas que o Senhor comprou por um preço altíssimo. E você tem que trabalhar nela, reconhecer que ela tem um valor, e você vai trazê-la para a presença do Senhor, evangelizando, levando a palavra com amor, ajudando, plantando a semente em seu coração, e Deus vai começar a limpá-la das impurezas, das imperfeições e torná-la uma linda joia, porque ela é uma joia na sua forma bruta e é muito valiosa ao Senhor. Então nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Este é o segundo mandamento, segundo maior mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós devemos dar, ajudar, abençoarmos e fazermos caridade sem esperarmos receber nada em troca, pois nossa recompensa ela vem do Senhor. Tópico 2.2. Sendo imitadores de Cristo. Em 1 Coríntios diz Paulo assim, que devemos ser seus imitadores como ele é imitador de Cristo. Então, se nós conseguirmos chegar, né, a sermos como Paulo, excelente. É isso que nós devemos ser. Nós devemos olhar os bons exemplos e segui-los, porque os bons exemplos, né, de homens de Deus, eles estão buscando seguir a Cristo, buscando imitar a Cristo. E nós devemos também imitá-los, fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, todo bem que vier à sua mão para fazer, faz. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 9:10 que tudo quanto tiveres à mão para fazer, faz-o conforme todas as tuas forças. Se tu pode ajudar, você ajuda. Se você pode contribuir na igreja, contribua. Não só na parte financeira, mas contribua com as orações, contribua com a tua presença, contribua ajudando. Às vezes você tem acesso a pessoas que estão um pouco mais distantes, que às vezes não tem coragem de chegar, né, ao seu líder, mas está ali do teu lado e você percebe que aquela pessoa está precisando de alguma coisa.
Então você deve ajudar essa pessoa, você deve fazer a tua parte. Todo bem que você puder fazer, faça. O Senhor vai te retribuir. Nossa segunda palavra-chave, irmãos, é amor. Então, nós devemos ter amor no coração, devemos nos lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida, o seu unigênito, e entregou a vida do seu unigênito para que nós fôssemos salvos. Então, ele manifestou o seu amor primeiro. Então, não fomos nós que o encontramos, foi ele quem nos encontrou. Não fomos nós que o amamos primeiro, que olhamos para ele e ficamos apaixonados por Cristo, mas Cristo olhou para nós e nos amou de forma tal que ele deixou a sua glória, a sua realeza, e ele veio habitar na terra, tomando a forma corpórea, humana, frágil, né? Sentindo dores, padecendo necessidade, dificuldades, perseguições, tudo por amor a nós. Então, a nossa segunda palavra-chave é amor. Lembrando, a primeira palavra-chave, compaixão, a segunda palavra-chave, amor. Tópico 2.3. Atitude que agrada a Deus. Quem tem necessidade não pode esperar. Quem está precisando precisa ser atendido. E muitas das vezes essa necessidade é tão urgente que tem que ser imediata. Então, se chegou às tuas mãos para fazer, faze-o conforme todas as tuas forças. A parábola do bom samaritano nos mostra exatamente isso. Muitas pessoas estão na igreja e acham-se santarrões, muito santos, uma posição muito elevada, e às vezes não conseguem olhar para o lado porque não conseguem enxergar, e às vezes tem alguém necessitado e ele se acha superior, ele acha mais importante, se acha melhor. E como esses religiosos dessa parábola do bom samaritano, eles passam, olham e falam, não é comigo não, outro vai fazer, não, isso é para outra pessoa fazer. Não, se Deus colocou na tua frente é para você fazer. Se você tem condições para fazer, é você que tem para fazer. E eu quero te dizer que muitas das vezes você nem tem muito, você nem tem sobejando, sobrando, mas a Bíblia fala para você repartir o teu pão, para você ajudar. A Bíblia diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então você vai pegar o que você tem, você vai investir no reino. Deus vai multiplicar. Lembre-se, como eu lhe falei, Deus é o dono de todas as coisas. Ele não é poderoso para abrir uma porta de emprego para você. Ele não é só poderoso para te dar uma promoção no teu trabalho. Ele não é só poderoso para fazer você prosperar. Deus, ele é poderoso e muito mais do que isso, porque ele é dono de tudo. Então, se você investir o que você tem nas mãos do Senhor, com fé, com certeza Deus vai te recompensar. Então, ajude o teu irmão. Mesmo que você vá, mas eu só tenho um pouquinho, se você dividir, Deus vai abençoar. Olha só, os irmãos lembram daquela multidão que Jesus alimentou, fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes? Aquela multidão, ela estava ali necessitada. Jesus a ia despedir, mas ele demonstrou compaixão, que é a nossa primeira palavra-chave. E ele se preocupou com ele, se colocou no lugar dele, empatia. E aí Jesus fala assim, poxa, como é que nós vamos alimentá-los? Seus discípulos não tinham ideia. Falou, mas se a gente estivesse aqui sem dinheiro, sem denários, mesmo assim não daria para comprar pão para toda essa multidão. É muita gente que estava ali. E aí eles acham, mas aqui tem um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E aquele menino poderia pensar, não, vou guardar porque a minha viagem de volta para a cidade é longa, eu não vou ficar com fome. Mas ele apresentou aos discípulos, aqueles que cuidavam da obra, e estes apresentaram a Jesus, e Jesus orou e abençoou, e ele mandou distribuir aqueles pães, e no final sobraram 12 cestos de pães. Quer dizer que aquele pouquinho que tinha, quando foi colocado nas mãos do Senhor, ele multiplicou. Aquele cesto não começou a transbordar e cair, né, mais no chão, não. Mas à medida que as pessoas iam se servindo, aquilo ia se multiplicando. Quando eles oraram, era apenas um cestinho, mas eles dividiram os pedaços e colocaram em vários cestos. E à medida que as pessoas iam retirando, aquele pão ia se multiplicando, aquele peixe ia se multiplicando. Então ponha o que você tem nas mãos do Senhor e Deus vai multiplicar. Faça isso com fé. Lembre-se daquela viúva que ela não tinha nada a não ser uma botija de azeite em casa. E aí o profeta manda que ela procure vasos, pegue vasos com a sua vizinhança e traga. E
começa a falar, agora já estamos aqui os vasos vazios. Ele falou, agora encha os vasos. E à medida que ela ia enchendo, o vaso que ela tinha na mão não esvaziava, não entornava, não era desperdiçado, mas ele foi saindo segundo a medida dos vasos que estavam disponíveis e necessitavam ser cheios. Então, queridos, Deus vai fazer multiplicar a tua sementeira, Deus vai fazer multiplicar o teu azeite, Deus vai fazer multiplicar o teu pão. Invista no Senhor e Ele fará o melhor por você. Chegamos ao nosso tópico 3, auxiliando o próximo. O cristão deve ter atitude de amor ao próximo. Romanos 13, 8. É melhor dar do que receber. Nossos gestos de amor agradam ao Senhor. Além disso, dar é como semear. A semente brota e dá frutos. E assim o retorno é maior. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. O que Deus colocou em nossas mãos é para ser repartido com os necessitados. Deus nunca nos deixa faltar nada. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Tópico 3.1. Cuidando dos mais próximos. Ô, glória, olha aí. Devemos cuidar da nossa família. Paulo aconselha Timóteo lhe dizendo que devemos ser cuidadosos com nossa família e que quem não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. Irmãos, isso aqui é uma coisa tremenda. Muitas das vezes a família é negligenciada. Então você, que é obreiro, professor, servo de Deus, nós devemos fazer a obra de Deus, devemos nos dedicar ao máximo, mas nós não podemos esquecer daqueles que são o nosso alicerce, nossa base, a nossa família. Muitas das vezes damos todas as atenções para outras pessoas, ajudamos, e às vezes não conseguimos perceber que alguém dentro de casa precisa da nossa ajuda. Então, cuide da sua família também, os mais próximos, seus familiares, a sua família, sua esposa, marido, seus filhos, né? Aquelas pessoas que fazem parte do seu grupo familiar, eles precisam de você tanto quanto os demais. Então, a primeira coisa, nós temos que cuidar da nossa família. E isso é um exemplo, que se você não cuida bem da sua família, como é que você vai cuidar da família dos outros? Então, você deve cuidar, primeiramente, muito bem da sua família, tá bom? Em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar é você, porque você precisa estar bem a sua saúde, mas em terceiro lugar é a sua família. A igreja vem depois da família, porque a sua primeira igreja, a sua responsabilidade, a primeira congregação que Deus colocou na tua vida é a tua família. Então, cuida bem da tua família. Não negligencie a obra de Deus, mas não se esqueça de cuidar da sua família. Porque muitos, no afã de fazerem a obra, eles acabam até se esquecendo de suas famílias. E às vezes querem cuidar dos outros e se esquecem daqueles que primeiramente estão sob a sua responsabilidade. Tópico 3.2. Melhor. Continuando aqui. Ninguém é tão pobre que não possa dar e ninguém é tão rico que não possa receber. O que você tem? Uma botija de azeite, 5 pães, 2 peixinhos? Então, só recapitulando, você sempre vai ter alguma coisa para dar. Talvez você não tenha meios financeiros, materiais, mas você tem uma palavra, um abraço. Às vezes, quando alguém está passando por uma dificuldade grande, quando perde um ente querido, você fala, bom, o que eu vou falar, o que eu vou falar, o que eu vou fazer lá? Eu nem sei o que eu vou falar. Às vezes não precisa você falar nada, só um abraço é o suficiente. Só você estar ali, a pessoa vai ver, ó, fulano se preocupa comigo, ele estava presente, ele estava ali. Então, às vezes você não tem bens materiais, mas você tem uma palavra, você tem alguma coisa. Talvez você não tenha dinheiro, mas você tenha um pão, talvez você tenha um peixinho, talvez você tenha alguma coisa que possa ser útil, tá bom? E também se você tem muito e é abastado, não pense que porque você tem muito, talvez você não precise de ninguém. O que mais nós vemos aí são pessoas que estão necessitando. Às vezes a pessoa tem tudo, ouro, pratas, riquezas, mansões, não tem saúde. E uma palavra tua pode trazer saúde àquela pessoa. Às vezes a pessoa não tem paz. Quantas pessoas nós vemos
aí noticiar nos meios de comunicação que tiraram a sua própria vida quando a bolsa de valores desvalorizou, quando perdeu alguma coisa, quando aconteceu alguma tragédia na sua família, ele fala, não tem mais jeito. Mas você tem uma palavra para dizer, olha, Jesus Cristo é a solução. Ainda resta uma esperança. Então você é rico, meu amado. Você pode não ter riquezas materiais, mas o que você tem, se considerando riquezas, é incalculável. A sua riqueza espiritual é incalculável. E além disso, né, você tem o que precisa para viver, porque o Senhor sempre faz os seus servos prosperarem. Amém? Nossa terceira palavra-chave é empatia. Empatia. A empatia é o ato de nós nos colocarmos no lugar do outro, sentir a dor do outro. 3.2 De coração e olhos abertos. Não devemos nos apegar às coisas materiais. Elas são terrenas e passageiras. A avareza não deve fazer parte de nós. Então, queridos, nós não devemos nos apegarmos às coisas materiais. O que passa? Você tem um bem hoje, amanhã você não tem mais, né? E amanhã Deus te dá um melhor. Muitas das vezes vemos pessoas que sofrem algum assalto, alguma coisa assim, né? Tem um derrame nas suas finanças, e aí podem ficar desesperados, mas quem tem Jesus não fica desesperado, porque sabe que o nosso Deus ele é dono do ouro e da prata. E se você tem na sua mão para ajudar, você ajuda, não vai lhe faltar. Tenha certeza disso. O que eu estou falando é baseado na palavra de Deus, não vai lhe faltar nada. E muitas das vezes aparecem pessoas, né? Às vezes você vai no mercado, parece uma pessoa pedindo para você pagar alguma coisa, 1 quilo de um alimento. Semana passada mesmo fui num supermercado e uma pessoa me abordou com algumas coisas. Falou, moço, posso comprar isso aqui para mim? Porque eu estou desempregado, estou passando necessidade em casa. E aí o dono do mercado aqui, o gerente, ele me põe para fora, se vê. Falei, tá bom, me dá aqui. Fui lá, passei no caixa, dei a pessoa lá fora, as pessoas ficam olhando assim, poxa, tá ajudando. Alguns pensam, talvez ela esteja falando isso com todo mundo, está aplicando golpe. Isso não é problema meu, é problema dela, é ela com Deus. Agora, eu podendo ajudar, eu vou ajudar, porque eu não estou ajudando a ela, eu estou ajudando a Deus, fazendo a obra de Deus. Eles vão estar vendo Cristo em mim. E mesmo que aquela pessoa tenha uma má intenção, ela esteja mal intencionada, ela tenha condições de estar te dando, né, um levante, está te lesando, né, de certa forma, você não está fazendo como se estivesse fazendo para você, está fazendo como se estivesse fazendo para Deus. Então não se preocupe, porque você não pode julgar, porque verdadeiramente, a grande maioria das vezes, as pessoas estão precisando. Se está pedindo, é porque está precisando. Muitas pessoas estão precisando, mas não têm coragem de pedir. Mas aqueles que se humilham para pedir, estão necessitando. E você é abençoado quando você abençoa. Então não se preocupe com isso, porque a tua recompensa vem do Senhor. Plante a tua semente, Deus vai fazer ela brotar. Amém? Tópico 3.2. Melhor, 3.3, tá? Eu botei aqui 3.2, mas é o 3.3. Empatia, um sentimento nobre. Então, o que é a empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro, sentindo sua dor e necessidade, e isso é algo que nos faz refletir, levando-nos a agir com amor ao próximo. Então, ter empatia é necessário porque você vê uma pessoa necessitada, a pessoa às vezes fala com você, ou às vezes não fala com você, mas você olha e você percebe que aquela pessoa precisa de ajuda. E como mordomo daquilo que Deus colocou nas suas mãos, seja uma palavra de conforto, seja um abraço, seja um apoio, seja uma orientação, seja avisando, cuidado, aí tem um buraco, você pode cair, cuidado, aí é uma armadilha. Isso também é ajudar. Então, você se colocar no lugar daquela pessoa é você não querer passar por aquela prova que aquela pessoa poderia passar. Então, você se coloca, se fosse eu iria querer cair nesse buraco, me machucar. Se fosse eu
gostaria de estar com fome. Não, eu gostaria que alguém me ajudasse. Se fosse eu que estivesse sofrendo, padecendo de uma enfermidade, eu gostaria de ser curado. E eu tenho o poder de levar aquela palavra para a cura daquela pessoa, seja a cura da alma, cura física, porque a Bíblia diz que nós temos poder em nossas palavras. Lá no livro de Tiago, capítulo 3, verso 1 ao 12, fala sobre o poder da palavra falada. A nossa língua é para bem dizer. Pode uma fonte de água potável, dar água potável e água ruim, imprópria para o beber ou o consumo? Não. Você é uma fonte de água boa, de água potável. Então, da tua boca vai sair bênção, só coisas para abençoar. Então, imagine se o nosso Deus não se colocasse em nosso lugar. O que seria? Se Deus não se colocasse no nosso lugar, estaríamos eternamente perdidos. Agora imagina assim, Jesus levou isso tão ao pé da letra que veio, tomou nossa forma humana, sofreu em nosso lugar e deu a sua vida em lugar da nossa. Glória, né? Jesus é bom, muito bom. Ele se compadeceu de mim e de você. Ele se compadece de cada um de nós. Então devemos imitá-lo sempre. Já pensou se Jesus não viesse aqui para sofrer no nosso lugar? O castigo que nos traz a paz, diz a Bíblia, lá em Isaías 53, estava sobre ele. Eu não podia pagar, eu não tinha condições financeiras, físicas, moral, intelectual, nada. Mas Jesus veio e pagou aquilo que eu não podia pagar. Que Deus possa continuar abençoando a nossa vida. Irmãos, eu ainda gostaria de contar algo para chamar você a importância da sua função como professor na escola bíblica dominical, como aquele que dispensa, né, a mordomia do ensino da palavra de Deus aos seus alunos. Certa feita eu estava dormindo e eu tive um sonho. E nesse sonho eu sonhei que chegava ali ao final do terreno onde eu morei quando na infância e tinha um canteiro com várias hortaliças. E uma delas era cenouras. E aí eu comecei a cavar ali naquela raiz para poder ver o que tinha ali, se já tinha cenoura. E eu encontrei algumas cenourinhas pequenininhas, assim, a maioria tudo pequeno, assim, algumas de tamanho médio. E de repente eu encontrei algo maior, que eu fui escavando, 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 e era como se fosse um botijão enorme, tão grande ele era. E era uma cenoura gigantesca. E aí eu acordei daquele sonho, não entendi o que era aquele sonho. E aquilo ficou na minha cabeça, eu sabia que Deus queria falar alguma coisa comigo e eu não estava entendendo. E aí eu fui para a consagração pela manhã e falei, Deus certamente me fará compreender o significado daquele sonho. Fui, louvei ao Senhor, adorei ao Senhor, voltei e Deus não me falou nada. E isso foi na quinta. O sonho foi de quarta para quinta, a consagração na quinta. No sábado, na parte da tarde, nós tínhamos um congresso de escola bíblica dominical, onde eu tinha a missão de dar as boas-vindas e as palavras iniciais aos alunos ali do nosso curso de aperfeiçoamento da Escola Bíblica Dominical para professores. E aí, quando eu comecei a falar, eu comecei a mostrar aos alunos ali matriculados, que eram todos professores, a importância de nós ministrarmos a palavra de Deus. E eu estava falando com eles que quando chegarmos lá nos céus, nós vamos ver o fruto do nosso trabalho. Nós vamos perceber que muitas almas chegaram aos céus e eles vão dizer que foram por causa de nós, porque eles aprenderam. E muitas pessoas que nós nem conhecemos, mas quando Deus abrir os livros e mostrar o livro das nossas obras, nós vamos ver que semente que nós não plantamos frutificou, porque Deus fez brotar e aquela semente que nós plantamos frutificou, mas deu novas sementes e elas multiplicaram-se novamente. Mas nós plantamos só uma semente, mas deu uma árvore que deu muitas sementes que se multiplicaram indefinidamente, infinitamente. Lembre-se, você é uma dessas sementes que foi plantada pelo apóstolo Paulo, que foi plantada pelos discípulos, e hoje você está aqui. Eles nem te conheceram. E aí, quando eu comecei a falar essas coisas, eu tive o discernimento do sonho e Deus falou comigo, é isso, você está plantando a semente e você não sabe quem é que vai frutificar e o que vai fazer. Mas quem sabe um desses teus alunos na classe, talvez você na classe das crianças, dos adolescentes, dos jovens, ou quem sabe na classe dos adultos mesmo, vai ser um daqueles discípulos que ele vai ganhar muitas almas e vai fazer muitas coisas na obra do Senhor. E você terá parte disso.
Você hoje não sabe, mas você está plantando e lá no céu você vai saber disso. Então leve muito a sério a arte de ensinar, procure sempre extrair o melhor e fazer com que os seus alunos venham a aplicar todo o ensinamento que você tem lhes ministrado, segundo a orientação divina, às suas vidas, que eles sejam alunos aplicados, ore por eles, lembre de cada aluno, ponha eles, né, aos pés do Senhor, estimule eles a orar e a fazer a obra e aplicar nas suas vidas, tá bom? Então que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, que você seja um excelente mordomo. Nos vemos na próxima. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.